Você já se perguntou por que algumas mulheres simplesmente ficam na mente de um homem, mesmo sem fazer esforço? Elas não imploram por atenção, não estão sempre disponíveis e, mesmo assim, são lembradas, desejadas, quase veneradas. Carl Jung dizia que o inconsciente é o verdadeiro mestre das nossas escolhas. E o que essas mulheres fazem, muitas vezes sem saber, é ativar arquétipos poderosos dentro da mente masculina. Arquétipos que acendem o desejo não só pelo corpo, mas pela alma que elas representam. Não é sobre ser perfeita, é sobre ser enigmática. É sobre provocar aquele tipo de inquietação que não se resolve com uma mensagem ou com uma noite. É sobre se tornar um enigma emocional. E quanto mais ele tenta decifrar, mais preso ele fica. Jung chamaria isso de projeção arquetípica. E é exatamente isso que acontece quando um homem se vê diante de uma mulher que domina, conscientemente ou não, as forças simbólicas que habitam o inconsciente coletivo. Muitas mulheres falham porque tentam atrair usando apenas o que é visível. Mas o que realmente deixa um homem obcecado é aquilo que ele sente, mas não entende. Uma atitude, um olhar, uma ausência estratégica. É nesse espaço de mistério que nasce o vício. Ele não se apaixona por você. Ele se perde tentando entender por que não consegue te esquecer. E quanto mais tenta, mais envolvido se torna. Neste vídeo, você vai descobrir as 9 atitudes que funcionam como gatilhos profundos no inconsciente masculino. São gestos, posturas e decisões que não gritam, mas ecoam. Que não pedem, mas provocam. Que não se explicam, se sentem. E é por isso que funcionam. Porque tocam em camadas que a maioria das mulheres ignora e que quase nenhum homem tem consciência de que está sendo manipulado por elas. Fique até o fim, porque quando você entender o que está por trás dessas 9 atitudes, você não vai apenas atrair, você vai dominar, não por manipulação, mas por conhecimento. E como disse Carl Jung, a mulher que conhece o poder de seu inconsciente não precisa mendigar amor. Ela se torna o próprio objeto do desejo. Todo homem, mesmo o mais racional, carrega dentro de si uma imagem oculta do feminino. Jung a chamou de anima. Essa imagem não é construída por experiências conscientes, mas por um acúmulo de impressões simbólicas herdadas ao longo de gerações. A mulher que desperta essa figura interna causa uma inquietação imediata, quase inexplicável. Ele não deseja apenas o corpo dela, ele deseja o que ela representa dentro dele. Por isso, algumas mulheres são vistas como comuns e outras como inesquecíveis. A primeira atitude que ativa esse processo é a não necessidade de agradar. A mulher que não busca aprovação projeta segurança, autossuficiência e um certo desdém que desarma o ego masculino. Ela representa a figura da deusa distante, aquela que não mendiga afeto, mas caminha com um senso de completude. Jung ensinava que o ego masculino busca constantemente se afirmar, e é justamente por isso que ele se sente desafiado por quem não o reconhece de imediato. Essa ausência estratégica se torna combustível para a obsessão. Homens se apaixonam pelo mistério, mas ficam obcecados pelo desafio. Quando você se posiciona como alguém que não precisa ser conquistada, mas que pode ser escolhida, você muda a dinâmica do jogo. A energia se inverte. Ele, sem perceber, começa a dançar ao redor do seu universo emocional. E isso ativa os mecanismos arquetípicos da conquista. Você não está dizendo "me queira", você está dizendo "mostre", que é digno de me alcançar. E essa diferença é o que acende a busca. A mulher que conhece esse poder não compete. Ela observa, escolhe, se afasta, e ao fazer isso, instala-se como um símbolo. Não há angústia maior para o inconsciente masculino do que perder aquilo,
que ele nunca teve completamente. Jung explicava que símbolos são mais fortes que fatos. Você pode ter uma beleza descomunal, mas é o símbolo que você representa que vai fazer ele se perder em pensamentos obsessivos. E para isso, é preciso não estar completamente acessível. É nesse momento que nasce o fascínio, quando ele sente que, por mais que tente, há uma parte sua que jamais será dele. É nessa lacuna, nesse espaço de mistério, que a obsessão começa, porque o inconsciente masculino não suporta o enigma não resolvido. E quanto mais ele tenta decifrar, mais preso ele se torna. A mulher que entende isso deixa de reagir e começa a conduzir. Carl Jung falava da mulher selvagem como um arquétipo que assusta e atrai ao mesmo tempo. Ela não se encaixa nos moldes previsíveis do feminino domesticado. Ela age por intuição, se move com liberdade e fala com os olhos. Essa mulher, quando presente em pequenas atitudes, evoca algo ancestral no homem, a lembrança da liberdade, que ele perdeu ao se adequar. E é essa energia que o desconcerta, porque ativa nele não apenas o desejo, mas o impulso de transcender a rotina. A segunda atitude que alimenta a obsessão é a imprevisibilidade controlada. É quando você deixa rastros, mas nunca o caminho completo. Um dia está disponível, no outro está ausente. Um dia sorri, no outro silencia. Isso ativa o inconsciente dele como uma espécie de labirinto emocional. Jung dizia que o inconsciente adora jogos simbólicos. Quando você se torna um desses jogos emocionalmente sofisticado, nunca óbvio, ele começa a projetar em você os seus próprios conflitos internos, tornando-se emocionalmente dependente. A terceira atitude é a afirmação do seu desejo sem submissão. A mulher que diz o que quer, mas sem abrir mão de si mesma, mostra que sua presença é um presente, não uma barganha. Isso ativa o arquétipo da rainha, aquela que compartilha o trono, mas nunca desce dele. O homem obcecado não deseja alguém que se apaga. Ele deseja alguém cuja luz ele não consegue controlar. Isso só acontece quando a mulher se posiciona como uma entidade emocional autônoma. Essa mulher não se molda, ela convida. E ao fazer isso, ela faz com que o homem a veja como um mistério a ser desvendado. Não com palavras, mas com presença. Jung afirmava que tudo que não é resolvido no inconsciente volta sob forma de destino. A mulher que domina esse arquétipo torna-se, para o homem, uma força do destino. Algo que ele precisa resolver ou ficará marcado para sempre. É nessa camada profunda que a obsessão se fixa. Quando você se torna símbolo de liberdade, de intensidade e de desafio emocional. E não por palavras, mas por atitudes, por ritmos, por silêncios. O inconsciente masculino, uma vez ativado por essas imagens simbólicas, não descansa. Ele busca, ele persegue, e quanto mais persegue, mais se prende. Jung dizia que a verdadeira influência não vem da fala, mas da presença. E é aqui que entra a quarta atitude, que deixa um homem obcecado. A mulher que silencia com inteligência. Em um mundo onde todos gritam por atenção, o silêncio se torna uma forma de poder. Não é o silêncio da submissão, mas da consciência. Quando você domina o espaço, sem precisar preenchê-lo com palavras, você ativa no homem uma inquietação que ele não sabe explicar. Ele começa a criar significados para cada pausa. Esse silêncio estratégico ativa o instinto de perseguição. O homem que não entende onde está com você começa a projetar. Ele pensa mais do que você diz, imagina mais do que você mostra. E esse é o alimento da obsessão. Jung explicava que o inconsciente masculino adora completar aquilo que não está explícito. A ausência torna-se presença, a pausa, um enigma. E a mulher que domina esse jogo se torna inesquecível sem precisar ser constante. A quinta atitude
É a profundidade emocional que não se entrega de uma vez. É você mostrar ao homem que existe um mundo dentro de você, mas que ele terá que merecer cada camada. A mulher que se despe emocionalmente em 5 minutos nunca será lembrada. Mas a que se revela como um livro raro, lido em capítulos lentos, essa fica marcada. Jung falava da alma como um templo. Você não convida qualquer um para entrar. Você permite que ele percorra o caminho, um passo de cada vez. Quando o homem sente que há uma alma ali dentro, que pulsa com valores, histórias, sombras e luzes, ele se vê diante de algo que transcende o desejo físico. Ele sente que se apaixonar por você é de alguma forma também encontrar partes dele que estavam adormecidas. E isso é a obsessão mais poderosa. Não aquela que quer possuir, mas a que quer compreender. A mulher profunda se torna espelho. E nenhum homem esquece o espelho que o fez enxergar mais do que ele queria. A sexta atitude, portanto, é a coerência interna. A mulher que não se contradiz emocionalmente, que sabe quem é, que se alinha em palavras, ações e energia. Isso ativa no homem não apenas o respeito, mas o encantamento. Jung nos lembra que o ser humano sente atração por tudo que é íntegro. A mulher que carrega uma identidade firme, que não muda de forma para agradar, ela representa o self, o centro da psique. E nesse ponto, ela não é mais uma mulher comum, ela é símbolo de totalidade. A sétima atitude que deixa um homem obcecado é a que Jung chamaria de mística encarnada. A mulher que tem fé em algo, que acredita no invisível, que fala com alma. Não importa se é religião, espiritualidade ou filosofia. O homem que vê uma mulher conectada com algo maior se sente pequeno, mas fascinado, porque ela representa uma ponte entre o mundo material e o mundo simbólico. Ela não está apenas vivendo, ela está interpretando o sentido da vida. E isso é magnético. O inconsciente masculino busca estrutura, mas se apaixona pelo mistério. A mulher mística, que fala da vida com poesia e das emoções com profundidade, ativa arquétipos antigos, a sacerdotisa, a visionária, a feiticeira. Ele pode até não entender racionalmente, mas algo dentro dele se inclina. Essa mulher faz com que ele duvide do que acreditava saber. Ela quebra o ego, e onde o ego se quebra, o amor penetra. Porque a obsessão nasce exatamente nesse espaço de incerteza. A oitava atitude é o autocontrole emocional. Não há nada mais sedutor do que uma mulher que, mesmo sentindo, não se descontrola. Jung diria que isso é sinal de individuação, quando você não reage por impulso, mas por consciência. A mulher que domina suas emoções, que não implora, que não explode, que se recolhe, ela mostra que sua alma tem estrutura. Isso gera um impacto devastador no homem, porque ele espera caos e encontra realeza. Essa mulher não briga, ela decide, não grita, ela retira a energia. E o homem sente a perda como um vazio insuportável. Porque o arquétipo da grande mãe, presente na ânima, busca proteção, estabilidade e nutrição emocional. E quando essa energia se retira, ele sente como se algo essencial tivesse sido arrancado. É nesse ponto que ele começa a perseguir o que antes negligenciava. A obsessão é, muitas vezes, o grito tardio de quem não soube valorizar o que teve. Por fim, o homem começa a entender. Não é que ele perdeu você, é que ele nunca conseguiu te possuir por completo. E isso é o que o atormenta, porque você não foi um momento, você foi um espelho, uma lição, uma iniciação. Ele volta em pensamentos, em sonhos, em memórias, e cada vez que o nome dele é apagado das suas atitudes, mais forte ele tenta se inscrever no seu destino. Jung dizia: nada tem um poder tão grande sobre nós quanto aquilo que recusamos a integrar. E você agora é o símbolo dessa recusa. A nona e última atitude é a mais poderosa. A mulher que desperta nele o desejo de se tornar melhor.
Essa mulher não pede mudança. Ela é a mudança. Jung afirmava que todo relacionamento real tem um componente alquímico, ou seja, ele transforma. E a mulher que se tornou símbolo, desafio, presença e profundidade, torna-se também catalisadora. O homem começa a ver nela um motivo para evoluir, para ser mais digno, para estar à altura. Ela não cobra respeito, ela impõe, não com palavras, mas com padrão. Ela não ameaça sair. Ela já sabe que o caminho é dela, e se ele quiser caminhar junto, terá que crescer. Jung dizia que o amor verdadeiro é aquele que respeita a jornada do outro, sem querer possuí-lo. E a mulher que compreende isso transcende a obsessão física. Ela desperta a alma do homem. E quando a alma desperta, o homem não a esquece mais. Essa mulher vive com leveza, mas carrega profundidade. Ri, mas também cala. É doce, mas não frágil. Ela tem as raízes de uma árvore antiga, mas a dança de uma borboleta. Essa dualidade é que a torna magnética. O homem não sabe se ela é flor ou tempestade. E no fundo, ela é ambas, porque a mulher inteira nunca é uma só coisa. Ela é um universo, e homens se perdem em universos, se encantam por corpos, mas se tornam escravos de almas que os tiram do eixo. Você agora entende o poder que carrega. As 9 atitudes que fazem qualquer homem se tornar obcecado por você não estão em fórmulas externas, mas em arquétipos profundos, ativados de forma sutil e consciente. Não é manipulação, é magnetismo arquetípico. É saber que o feminino, quando desperto, não precisa correr atrás. Ele atrai, transforma, domina, em silêncio. E quando você vive isso de verdade, não apenas prende a atenção de um homem, você muda o caminho dele. Porque o inconsciente dele nunca mais será o mesmo depois de você. Agora que você conhece as 9 atitudes que deixam um homem verdadeiramente obcecado, talvez tenha percebido que o verdadeiro poder nunca esteve em mudar por alguém, mas em reconhecer quem você já é em essência. Jung sempre nos lembrou que o maior trabalho de uma alma não é conquistar o outro, mas tornar-se íntegra, inteira, consciente de si. E uma mulher consciente de si move arquétipos, silencia egos e transforma vidas, inclusive a do homem, que um dia pensou que poderia controlá-la. Se você observar bem, cada uma dessas atitudes não é uma máscara a ser usada, mas um reflexo de quem decide viver com presença, verdade e profundidade. Você não precisa gritar, correr, implorar, basta existir com alma. O homem que se encontra com esse tipo de mulher não sai ileso. Ele começa a sonhar com ela, a pensar nela nos momentos de silêncio, a buscá-la nos gestos de outras, mas nunca mais consegue tê-la por completo, porque ela nunca foi de ninguém além de si mesma. Você não nasceu para ser decorativa, nem substituível. Você nasceu para ser lida como um livro raro, tocada como uma obra-prima, amada com a maturidade de quem sabe que amar uma mulher de alma profunda não é um direito, é um privilégio. E o homem que entende isso transforma-se. O que não entende tenta controlar. Mas ambos, sem exceção, se tornam marcados por sua presença, e é exatamente isso que você deve carregar consigo, a certeza de que sua luz não precisa ser diminuída para caber na sombra de ninguém, que sua energia é um campo magnético real, e que as atitudes certas, fundamentadas em quem você é, podem fazer qualquer homem te enxergar não como mais uma, mas como a mulher que mudou completamente o eixo da vida dele. Você não precisa correr atrás de nada. Você só precisa permanecer em sua essência. Porque isso já é tudo. Se esse conteúdo tocou você de alguma forma, curta este vídeo agora. Isso mostra para o algoritmo que mais pessoas precisam ouvi-lo também.
Compartilhe nos comentários qual dessas atitudes mais conversa com a mulher que você está se tornando. E se quiser receber mais reflexões profundas sobre o universo feminino e a psicologia junguiana, inscreva-se agora no canal Denominador em Comum. Aqui você não será apenas ouvida, será compreendida.